na certeza do amparo, hoje e sempre, de Deus, de Jesus, de Maria de Nazaré, dos nossos mentores individuais, é que desejamos uma boa noite a todos aqui presentes, agradecendo o irmão que fez a leitura do Fonte Viva, engrandecendo-nos ainda mais sobre a temática que iremos, ora, estudar com as intuições dos amigos espirituais que aqui nos proporcionarão, e novamente faremos a avaliação se poderemos atrelar essa lição, e agora do Fonte Viva, que o irmão nos leu, ao tema, ao capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, a qual nós procuraremos de uma forma ampla trazer um pouco de cada conceito que cabe dentro desse capítulo. Vejamos que o Evangelho é o terceiro livro da codificação kardeciana, importantíssimo que os estudemos, toda a codificação, mas é um livro que está no nosso dia a dia e que nos auxilia também a fazer com que sempre as sementes, como também foi dita na leitura, que nós possamos plantar, germine e deem bons frutos a todos nós individualmente e também os nossos irmãos e irmãs que estão aí, esperando sempre algo de nós, os vinculados à codificação kardeciana, ao Novo Testamento do Cristo. Então esse capítulo ele vai tratar de temas importantes como o maior mandamento da lei de Deus. Quando nós trazemos o título principal desse capítulo 11, nós lembramos que Jesus ele resumiu os 10 mandamentos de Moisés, que foi a segunda revelação. Aliás, Moisés foi a primeira revelação. Jesus, o Novo Testamento, foi a segunda, e a codificação kardeciana a terceira revelação. E nesse resumo, Jesus diz para que, acima de tudo, amemos a Deus sobre todas essas coisas, mas também ao próximo como a si mesmo. Próximo esse que são todos os que estejam ao nosso redor. Um tema que normalmente, fazendo uma comparação com outros dessa mesma obra, faz com que imaginemos e participemos da interação com todos os seres viventes no planeta Terra, desde do mineral, do vegetal, do animal, como também do reino hominal ao qual nós estamos inseridos. Então esse maior mandamento está muito presente aí nesse capítulo 11. Temos também a dai a César o que é de César, que quando lemos essa passagem, essa parábola, também depreendemos que o que é realmente que nós temos em espírito que nós possamos dar para nós mesmos e para o mundo, e quais são os atos de respeitabilidade que temos que dar para com as leis, por exemplo, no Brasil, esfera federal, municipal e a estadual. Então, o que nós devemos respeitar, que é o dai a César, o que é de César, o que é do mundo, o que é da fisicalidade, demos, o respeitemos e cumpramos com as nossas obrigações. E o que é de Deus, o nosso espírito imortal, o nosso íntimo e a vontade de se melhorar, da reforma íntima, orar e vigiar, é o que nós temos que nos desafiar dentro desse tema que está inserido também nesse capítulo. A própria lei do amor, que é o que faz com que nos nutra os nossos corações espirituais na certeza de que dias melhores virão, mas para que eles venham, nós precisamos os construir, não virá de graça, nunca veio, não há de vir, e tampouco para o futuro, nenhuma das moradas da casa do Pai, porque é uma lei da construção do espírito imortal. É aquilo que Jesus disse, a cada um conforme as suas obras, dando se recebe. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória, inexoravelmente, tanto para o lado negativo, mas pode ser também para o lado positivo, que é o que, por exemplo, aqui o ponto de luz nos convida semanalmente, por meio das suas ações, das suas exposições evangélicas, dos estudos, dos passos, dos atendimentos, está inserido nessa lei do amor, que é um dos tópicos do nosso capítulo. O egoísmo, que é uma das chagas da humanidade, a própria falange do Espírito da Verdade nos traz nessa obra, no Evangelho segundo o Espiritismo, que uma das maiores chagas, não só lá no final do século XIX, quando a doutrina nos foi trazida, veio ao lume, ao campo material, mas também no século XXI, entendemos e percebemos e acompanhamos no mundo, em todo o planeta Terra, as ações dos seres humanos, que ainda ele está intrínseco na alma do ser vivente aqui. E é normal isso, por quê? Estamos no final de provas e expiações. Estágio esse que é o segundo de um nível planetário que nós precisamos vencermos. O primeiro primitivo já passamos, por meio de milênios.
estamos terminando agora de provas e expiações, para almejarmos adentrar no mundo de regeneração, que é o terceiro nível evolutivo, a qual os seres daqui, os que estão vindo de fora para nos ajudar, pretendem que nós consigamos construir por meio de nossas ações. Então, é um exercício diário, nós nos desvencilharmos dos nossos egoísmos, em menor, mediano ou maior grau, como também dos que estejam ao nosso redor. Dando um exemplo, acima de tudo, não tentando convencer, tampouco impor algo por meio da fala para que ele se transforme. Mal conseguimos transformar-nos a nós mesmos, quiçá para as pessoas que estejam ao redor. Não. É os nossos exemplos que farão com que nós saibamos aonde que nós estamos vinculados na escola do universo, do ascender-se a cada oportunidade reencarnatória. Não é fácil, mas nós temos a competência de o fazer de forma simples, humilde, fraterna, despretensiosa, apagada, de preferência no anonimato, porque o mais importante é que Deus, a fonte criadora, veja nossos esforços individuais, para que vale a pena a nossa programação reencarnatória, que todos nós, em estado de vigília acordados, estamos bem. Importante, então, que possamos trabalhar também esse tópico, a fé e a caridade, a fé no futuro, a fé de que os meus bons atos refletir-se-ão em benefício das pessoas, a fé de que os que estão em caminhos errados, muitas vezes por ignorância, sim, também um dia poderão despertar para que possam, como nós, ter a oportunidade de ascender em suas caminhadas evolutivas, se condições para isso não tiverem, para iniciarem o processo inicial de mundo de regeneração em suas próximas encarnações, um dia lá poderão, ainda que tenham que ser transferidos aqui, por não terem aí as suas mínimas cargas energéticas e psíquicas equilibradas com esse início de estágio de provas e expiações que nós precisamos construir em nossas vidas, na estrutura física do planeta Terra, mas também na estrutura espiritual, energética, que faz com que todos os seres possam estar equilibrados e caminharem para frente. A caridade para com os criminosos. Quando a gente fala criminoso, podemos abrir aí um leque muito grande de situações que a lei pode punir, mas tantas outras que a lei da matéria não pune, mas a lei cósmica universal pune. São aquelas coisas muitas vezes que ficam ali às escondidas e os seres humanos acham que não vão ter que responder, mas todos nós, como teremos que responder? Disse o Cristo, sentiu por sentiu. Isso é a obrigação nossa de procurarmos nos melhorar. Se o plantio é livre e a colheita é obrigatória, tomemos muito cuidado com esse sentiu por sentiu que nós precisamos desenvolver em nossa atual como nas próximas encarnações. Diga-se de passagem, já não está difícil a nossa atual encarnação, e como está? Rumores de guerra, catástrofes geológicas, os desafios individuais que nós sabíamos que nós iríamos passar, porque sim, dizem os irmãos espirituais, e o nosso estudo na doutrina, de que antes de voltarmos para o corpo atual material, nós sabíamos que nós passaríamos por esses desafios agudos individuais. Eu disse há pouco, os externos, mas os nossos internos, os íntimos, que fazem com que nós saibamos que a dificuldade não pode ser terceirizada, tão pouco postergada por parte de nossas ações. É um desafio diário também. E ainda as instruções dos Espíritos. Normalmente, no Evangelho, Kardec traz uma temática e alguns dos irmãos espirituais da falange do Espírito da Verdade vêm tecer também os seus comentários, expandir ainda mais a consciência do assunto ao qual Kardec está trabalhando nessa importantíssima obra, que é a terceira da codificação. Mas vamos ver uma passagem que está no Evangelho, onde foi trazida pelo irmão Mateus, em capítulo 22, versículos de 34 a 40. Diz Mateus: mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca dos saduceus, juntaram-se em conselho. E um deles, que era doutor da lei, perguntou, tentando: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amarás ao Senhor vosso Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, como também de todo o teu conhecimento, o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. Já o segundo
é semelhante a este que é: amarás ao teu próximo como a si mesmo. Tema do capítulo 11. Estes 2 mandamentos contêm todas as leis e os profetas. Foi logo a introdução que nós demos. Temos a certeza de que precisamos dar as nossas responsabilidades para quem nos criou. Todos nós somos criaturas. Um único Pai nós temos, então um único Criador que nós entendemos até hoje é Deus. Não sabemos qual é a sua forma, a sua energia potencial no universo, nos multiversos, mas essa certeza pelo menos temos. E na condição de criaturas, podemos fazer com que nós só seremos felizes ou poderíamos alçar voos maiores em nossas caminhadas evolutivas se os que estiverem ao nosso redor também estiverem com as suas possibilidades de encararem as suas vidas amenizadas. Queremos amenizar as nossas, mas os dos nossos irmãos também precisam ser. Não foi assim que aconteceu com Bezerra de Menezes, quando ele desencarnou no mês de abril do ano de 1900, quando convidado ele foi para atuar em esferas mais elevadas por Maria de Nazaré. Ele disse: não, irmã Celina, que é a mensageira direta de Maria, peça a Maria que deixe-me ficar ainda aqui na terra do Cruzeiro do Sul enquanto uma lágrima cair de meus irmãos e irmãs. O que Bezerra estava dizendo não só para Celina, como para Maria, como para toda a humanidade: só evoluiremos e seremos felizes quando vermos que os seres que aqui estão experienciando como nós também tenham as suas oportunidades. Todos conseguirão no mesmo momento? Não. É impossível isso, porque nós sabemos, cada um tem o seu degrau evolutivo. Não sabemos que fomos criados simples e ignorantes, que passamos desde o reino mineral para chegar até o luminal, nesses milênios que estamos aí desenvolvendo as nossas aptidões, as intelectuais como também as morais, as 2 asas que formam-se na evolução espiritual e eterna da criatura. O importante é que façamos o máximo em prol dos nossos semelhantes, que isso reverter-se-á sempre a nosso favor, ainda que não enxerguemos, não percebamos, e tampouco venha a priori, no momento em que normalmente nós queremos que venha. Na atual encarnação, principalmente quando estamos acordados em estado de vigília, mas nós não temos a eternidade, que o venha quando formos para o mundo espiritual, ou na próxima encarnação, mas para dar a certeza de que o meu esforço, o meu empreendimento para o bem, há de ser benéfico para mim mesmo, eu já estou garantido que não importa quando eu tiver que receber essas benesses, tampouco eu faça um negócio para com o meu Pai Celestial, a minha fonte criadora, de que necessariamente eu tenho que fazer o bem para receber algo em troca. Não. É apenas e tão somente a certeza de nutrir a minha alma, o meu coração espiritual e eterno, de que sim, eu me sinto bem fazendo isso e quero expandir, quero que os demais que estão recebendo isso também expandam para outros mais. E assim essa certeza há de ser natural para recebermos o melhor. Oportunidades reencarnatórias em mundos mais avançados, ou até mesmo oportunidades de trabalharmos em outras profissões das próximas encarnações que atendam um público muito maior, por exemplo, os médicos e tantas outras profissões que são belíssimas, desde que compreendam que tem que se desenvolver a ação do bem maior, de que eles precisam estar felizes os 7 dias da semana em atender da melhor forma possível os que ali estão para serem atendidos na esfera pública como também na privada. É um convite à nossa evolução, dificílimo, mas temos que nos esforçar para tanto. Disse Jesus ainda: e assim, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei eu também vós a eles, porque esta lei e os profetas vêm ao encontro do que nós estamos falando. Trabalhar em prol do nosso semelhante, da construção do mundo melhor, há de reverter-se ao nosso favor, mas não podemos esperar que nós recebamos isso em curto prazo, que seja em médio prazo, a longo prazo, mas inexoravelmente há de retornar a nós. Então, com essa certeza, mais façamos, mais nutramos as nossas potencialidades em benefício da nossa evolução e do nosso semelhante. Aqui temos, por exemplo, uma biblioteca que nos auxilia a expandirmos a nossa consciência, o intelecto, para que, abrindo o campo mental, exercitemos mais as ações a qual os irmãos espirituais nos convidam a exercitar. É um dos convites que as casas espíritas nos fazem. É o pão
material, para que adquirindo essa aptidão, trabalhemos também o lado moral, que é a consequência do que eles esperam de nós. A moralidade, a fraternidade, a lei da caridade, desse amar ao próximo como a si mesmo, que trata esse capítulo 11. Tratai todos os homens da mesma forma que quereis que eles vos tratassem. Vamos recordar os 10 mandamentos, para que nesse resumo dos 2 de Jesus, vejamos se estamos trabalhando algum desses 10 pontos de uma forma mais potencializada na nossa atual encarnação. Moisés trouxe que não devemos ter outros deuses diante dos que ali estavam encarnados. Não farás para ti imagens de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Honra teu pai e a tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o vosso próximo e não cobiçarás. E a cobiça, numa forma ampla, que nós sabemos o que nós estamos entendendo sobre a cobiça do mundo, do lado material e outras tantas mais. Então são os 10 mandamentos que, sim, compilados por Jesus Cristo, amando a Deus sobre todas as coisas e aos que estejam ao nosso redor, como a nós mesmos, construiremos esse mundo melhor que cabe a cada um de nós construir. É isso que nós acompanhamos quando assistimos palestras de Divaldo Pereira Franco, Haroldo Dutra Dias, Carlos Bacelli e tantos mais outros que nos auxiliam, Arthur Valadares, a expandirmos a nossa consciência. E faz com que também esse eixo da nossa vontade de nos melhorar precisa estar a cada dia que passe em nossa consciência de que hoje eu procurei ter uma vida correta, idônea, mas será que eu fiz tudo o que eu poderia ter feito? Nos 3 períodos do dia, manhã, tarde, noite? Se eu não o fiz, ou se eu fiz de forma incompleta, será que no dia posterior eu posso me ressarcir consciencialmente em relação a isso? Porque é apenas então somente a nossa consciência que nós faremos de dar satisfação quando voltarmos para o mundo espiritual. É isso que nós aprendemos em estudando a doutrina dos Espíritos. Então, não nos preocupemos com o que as pessoas fazem ou deixam de fazer. Muitas vezes a gente deixa de querer fazer algo em benefício do semelhante porque nós dizemos para nós mesmos: mas as pessoas não fazem. Os órgãos públicos que têm a obrigatoriedade por receberem impostos nossos mensais também não o estão fazendo, ou se o fazem, fazem de forma incompleta, mas eles darão responsabilidade perante a nós quando nós voltarmos para o nosso espiritual, ou nós para com eles? Não. Aqui foi dito em um dos tópicos da missão: dai a César o que é de César. Cumpram ele com as suas obrigações, cumpramos as nossas por meio do pagamento de impostos, e lado espiritual, construamos o intelecto com os livros que aqui, por exemplo, no Ponto de Luz, são nos oferecidos para empréstimo ou para aquisição, e ou coloquemos esses ensinamentos em prática para os irmãos que estejam ao nosso redor. É um desafio diário, irmãos e irmãs, mas a doutrina dos Espíritos nos auxilia por meio desse esforço hercúleo do nobre professor Ivaio Allan Kardec, a qual nós conhecemos pelo pseudônimo, desde o final do século XIX, com as obras complementares de Chico Xavier, os seus mais de 450 livros, por que não dizer também de Divaldo Pereira Franco, com as suas mais de 250 obras, dentre tantos outros. O próprio João Berbel de Franca, que tem também mais de 250 livros, é conteúdo que não falta para que nos auxilie a nós nos melhorarmos. São ferramentas, alicerces que farão com que nosso esforço poderá ser convertido cada dia que passa em melhores ações. Todos nós podemos nos melhorar e precisamos. Não existe o cidadão integral e encarnado, até mesmo esses que nós temos aí como exemplos em toda a humanidade, também têm os seus defeitos no passado, que precisam ser aparados dessas arestas, como nós o temos. E essa é a nossa participação no dia a dia, no cotidiano, e do que os nossos mentores individuais esperam de cada um de nós. César era o nome genérico dado aos imperadores de Roma. Falando um pouco ainda sobre esse tópico, já que é tão importante de nós sabermos essa diferenciação do que nós temos que dar como responsabilidade ao mundo, como também às coisas de Deus, as coisas espirituais. Como os romanos dominavam a Palestina, César seria a representação do próprio governo. Então, vem ao encontro desse entendimento que estamos desenvolvendo. Quando
Cristo refere-se a César é ao governo atual, local, é as obrigatoriedades que cada um precisa cumprir para com as regras impostas por eles, como as regras que nós temos atualmente no século XXI, perante a Constituição Federal de 1988 e as leis complementares. Os judeus eram obrigados a pagar os seus impostos e tributos a Roma. Nós estamos pagando os nossos impostos e tributos também conscienciais quando buscamos a nossa reforma íntima, quando temos consciência de que, de onde será que eu vim? O que eu estou fazendo aqui? O que cabe a mim fazer nessa atual encarnação? E o que há de acontecer comigo, ou aonde eu diviso chegar com o trabalho do presente que eu estou tendo como oportunidade reencarnatória. Então, não é um tributo que eu pago à minha consciência de ter a certeza de que eu preciso me melhorar. Algumas vezes eu vou cair, outras vezes eu vou ficar desanimado. Pode ser que eu nem consiga empreender aquilo que eu almejo empreender, sempre buscando mais ações, mas a nossa consciência, repito, é o que fará com que, sempre ao acordarmos e ao colocarmos a cabeça no travesseiro à noite, façamos esse cômputo do que nós fizemos e o que nós poderíamos fazer no dia posterior. Então os fariseus, retirando-se, decidiram entre si surpreender a quem? A Jesus, em suas palavras. Mandaram-lhe, pois, seus discípulos com os herodianos dizer-lhes: Senhor, sabemos que sois verdadeiro e que ensinais o caminho de Deus pela verdade, sem considerar a quem quer que seja, porque não considerais a pessoa dos homens. Dizei-nos, pois, vosso conselho sobre isto. A interrogação que eles fizeram ao Cristo: é-nos permitido pagar o tributo a César ou não? Estavam tentando a resposta de Jesus. Mas Jesus, conhecendo a malícia deles, lhes responde: hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a peça de dinheiro que se dá para o tributo. E tendo eles lhe apresentado uma moeda, Jesus lhe disse: de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, disseram-lhe. Então Jesus lhe respondeu: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Tendo ouvido falar de maneira essas coisas, admiraram-se de sua resposta e, deixando-o, se retiraram. Essa parábola também não nos remete ao rico, ao qual Jesus pediu que ele deixasse os seus bens e que o seguisse, caso quisesse o seguir? É o esforço da reforma íntima que há 20 séculos atrás nós já tínhamos dificuldade. Imagine agora com essas tentações que o mundo nos oferta no nosso dia a dia. Os bens materiais, outras mais situações que podem nos fazer com que nós saiamos do eixo da nossa programação reencarnatória, são as tentações que eles não souberam entender. Alguns poucos, sim, o fizeram nos primeiros séculos. Isso foi expandindo-se e convida-nos, os irmãos espirituais, agora, nesse momento final de provas e expiações, que o façamos ainda mais, porque é um momento crítico do planeta. Dizem os espíritos que nós estamos num momento ímpar, que podemos alçar voos maiores se mais assertivos nós formos em comparação às reencarnações anteriores. Dizem eles também que nós somos muito corajosos ao reencarnarmos nesse momento crítico, porque tanto podemos ascender quanto podemos cair feio. Estacionar, não regredir, jamais o Espírito Eterno regride, mas estacionar nós podemos sim. Temos compromissos para com Deus que nos pede amor ao próximo e respeito à natureza, que foram os reinos anteriores que eu mencionei aqui a cada um de nós. Mas também temos deveres para com o governo a qual estamos submetidos, que, por exemplo, são os impostos que nós citamos, a responsabilidade do nosso voto, de não votarmos em quem alguém indique para nós que votemos, não avaliemos todas as situações, porque até nisso nós seremos responsabilizados quando tivermos que dar sequência na nossa conscientização ao voltarmos para o mundo espiritual. Tudo é sentiu por sentir. Os nossos pensamentos, os nossos atos, o espelho a qual os irmãos espirituais que nos observam diariamente nas 24 horas esperam de nós em nossas melhorias. Então é esse o cuidado que nós temos que ter sempre. Pagar honestamente os impostos foi elevado por Jesus à categoria de caridade pública.
paguemos, compramos com as nossas obrigações dos impostos, almejemos em nossos íntimos que seja feita as repartições necessárias para as diversas áreas que necessitam desses recursos, saúde, educação e tantas outras. Mas, se for feito ou não, se for feito pela metade ou de forma integral, nós não iremos responder por isso, mas sim pelo nosso voto, pela nossa intenção. Quantas vezes não dizem os Espíritos nas reuniões mediúnicas que o que mais vale, ainda que não concretizemos, são os nossos pensamentos e a nossa vontade de acertar, de construir, de agir de uma forma mais ampla aos nossos irmãos, ainda que não consigamos o fazer. Mas isso vale muito e principalmente há de ser considerado na avaliação da nossa consciência por meio da encarnação que cada um de nós há de deixar no momento oportuno. O amor resume toda a doutrina de Jesus, não temos dúvida nisso. Todas as ações que são empreendidas para o bem convida-nos a desenvolvermos esse amor, essa necessidade de querer que o próximo esteja tão bem como nós estamos tentando ou ser, não que nós já estejamos, porque isso é impossível num planeta de provas e expiações ainda, que é o estágio final que nós estamos passando, em estarmos integralmente felizes nos 7 dias da semana, tanto em estado de vigília, que é o 2/3 se nós estamos acordados no dia, como no 1/3 quando estamos desdobrados no mundo espiritual, durante as madrugadas, seja de 6 a 8 horas diárias. Não, isso integralmente ninguém consegue estando encarnado, tampouco na psicosfera espiritual do planeta Terra, mas podemos sim desenvolver essas aptidões que somar-se-ão, multiplicar-se-ão em principalmente nosso benefício. A lei do amor é uma força poderosa que nos liga a tudo o que ocorre no universo, não temos dúvida disso. É a sublimação dos sentimentos que nos manda compartilhar, ajudar, perdoar, amparar, educar, tolerar e renunciar. Renúncia, como importante que renunciemos a situações como, por exemplo, o silêncio, as respostas, as réplicas que precisam ser avaliadas em serem dadas para que, em vez de auxiliarmos em uma determinada situação, acabemos piorando-a por não termos refletido sobre a resposta, a renúncia que precisaríamos empregar naquela situação. É o caminho para a felicidade, essa lei do amor, através da consciência tranquila. Porque tendo a consciência tranquila, nós estamos dizendo a nós mesmos: não sei o que eu fiz em relação a tudo que eu pedi para passar na minha atual encarnação, mas eu sei sim que eu me esforcei para tanto. Espero que esse meu esforço valha de que, voltando para o mundo espiritual, eu tenha oportunidades de continuar estudando, trabalhando, ajudando irmãos que estão nas regiões ruralinas em desequilíbrio, em ignorância, em sofrimento, para que na próxima reencarnação, o próximo corpo físico, seja feminino ou masculino, eu possa ter um campo de ação ainda maior e fazer com que eu cresça, crescendo os que estão ao meu redor por meio dos meus exemplos, porque eu estou, sim, procurando ser cristão e procurando desenvolver essa doutrina tão maravilhosa, essa terceira revelação que Kardec nos trouxe desde o final do século XIX. Ainda para finalizarmos e convidarmos, ainda pelo tema também que o irmão trouxe, sobre a nossa responsabilidade de sermos essa semente do momento, para que a colheita do futuro seja esse trabalho no nosso presente e principalmente trabalhando esse orgulho, vaidade, arrogância, prepotência que cada um de nós ainda podemos estar nutrindo em menor, mediano, maior grau, para que assim nos melhoremos. Vou convidar nesse término da nossa exposição uma passagem de um irmão espiritual que fez parte da codificação da Falange do Espírito da Verdade, onde ele, na obra de O Livro dos Espíritos, que foi a primeira da codificação, inclusive esse irmão fez parte da assinatura do Prolegômenos, logo no início dessa obra. Ele trouxe ali em um trecho da resposta correspondente à questão número 919, letra A, dizendo que quando ele estava encarnado, ele fazia a seguinte reflexão ao colocar a cabeça no travesseiro: alguém tem algo a se queixar sobre os meus atos ou não atos do dia a qual estou findando-se? Porque cada vez que acordamos, no dia posterior, é uma nova vida. Desprendemos-nos e voltamos por meio do cordão fluídico, o líame, o cordão prateado. Santo Agostinho vem nos convidar ao que ele fazia, porque fazendo essa reflexão, ele
avaliava o que eu preciso agora no dia posterior, ou nos dias posteriores fazer para que não mais eu faça o que eu fiz de errado, ou o que eu deixei de fazer, e que eu melhore ainda mais o que eu fiz de bom, porque sim, até o que nós fazemos de bom pode ser melhorado por cada um de nós, dentro dessa proposta do capítulo 11, que é o segundo e mais importante mandamento que cabe a cada um de nós, seres viventes em qualquer uma das moradas da casa do Pai, que é amar ao próximo como a si mesmo. Sendo assim, agradeço a presença de todos os irmãos e irmãs, que possamos dar sequência aos passos que nós iremos estar recebendo, as energias ectoplásmicas dos trabalhadores encarnados em potencialização com as energias do mundo espiritual, receber desses mentores, enfermeiros, médicos e socorristas, na certeza de que o que nós recebemos nesse momento fará-nos-ão pessoas melhores em potencialidade a agirmos do lado de fora. E assim diremos, sim, valeu a pena eu ter me deslocado de minha residência para ter ido ao ponto de luz, ter adquirido um pouco mais de conhecimento, que somar-se-ão aos que eu já adquiri, os que eu ainda hei de adquirir, e junto com as energias que eu estou recebendo, tornar-me uma pessoa melhor, principalmente por meio dos meus exemplos, que é o que faz com que nós transformemos o meio, as pessoas que estão ao nosso redor, e principalmente a psicosfera espiritual do nosso querido planeta Terra. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado.